disso aí, a gente teria que dar um conceito passivo. O que é o passivo? O passivo de uma empresa corresponde ao agregado de todas as obrigações que essa empresa possui com terceiro, ou seja, é o que a empresa deve a outras entidades. O passivo também é chamado de capital alheio, foi constituído, capital de terceiros, que financia a atividade da empresa. Então, o passivo, na verdade, não é só as obrigações, o passivo, na verdade, é o que financia o ativo. Então, sem o passivo, não tem um ativo. Aí está ali, ó, o capital de terceiro financia a atividade da empresa ou o seu ativo é financiado por capitais próprios. Capitais próprios, quando você já está na empresa, investiu em capital social, você já começou a empresa e já começou a gerar lucro. Aí tem um slide aí que fala de fontes de financiamento, que é o capital de giro próprio. Quando você monta a empresa, que eu acabei de falar, a empresa já começa a dar lucro, ela já monta o seu capital. Empréstimo e financiamento bancário a longo prazo, que é sobre isso aí que eu vou abordar lá no final. Eu vou falar de uma empresa que teve sucesso fazendo isso aí. E empréstimo bancário de curto prazo, duplicados descontados. Aí tem as fontes de financiamentos. Fontes de financiamento de necessidade de capital de giro. O passivo pode resultar de empréstimos remunerados obtidos junto de outras entidades, nomeadamente bancos obrigacionistas, via emissão de obrigações, ou mesmo acionistas, via suprimentos. No caso de se tratar de passivo remunerado, a empresa vê-se obrigada a suportar um custo pelo uso desse capital alheio. Ou seja, a empresa, quando ela vai no banco pegar o empréstimo, ela tem que deixar alguma coisa, um documento como garantia de que se a empresa não for bem, que ela vai pagar aquela dívida com o banco. Balanço patrimonial não financeiro. Aqui, pessoal, eu via o passivo como uma parte negativa da empresa. Para mim, eu sempre vi o passivo como dívida, uma parte que deveria ser eliminada da empresa, mas na verdade, o passivo é a origem dos recursos para me financiar o meu ativo. Através do meu passivo, eu vou conseguir financiar todo o meu ativo. Um exemplo disso é fornecedor. Por exemplo, nem toda empresa é capaz de produzir sua matéria-prima e transformar em produto acabado. Então, com o passivo, meu fornecedor vai fornecer o meu ativo, o que eu preciso para construir um produto acabado. Também tem um outro exemplo, é o funcionário. Final do exercício social, muitas organizações veem como que precisa diminuir o custo. O que ela faz? Ela manda funcionários embora. Só que o funcionário é fonte de rentabilidade para ela, vai gerar lucro para ela. Um funcionário de uma empresa de fábrica de bateria, por exemplo, que tem um custo para a empresa no valor de R$20.000 por mês, e esse mesmo funcionário dando um valor de 15 mil por dia, uma receita de 15 mil por dia, no final do mês, trabalhando 26 dias, ele vai dar de receita para a empresa uma receita bruta de R$390 mil. Recursos de terceiros. Aqui, pessoal, eu falei o recurso de terceiro, agora eu vou falar sobre recursos próprios. Tem um exemplo da Balduco. A Balduco, ela é uma empresa familiar, só que agora ela quer vender uma fatia do que ela tem para um sócio. 20% da empresa dela, no valor de 500 milhões. Essa fatia, pessoal, ela quer usar para investir na empresa. Ela quer aumentar a empresa em 70%. Então, o dinheiro que o novo sócio vai dar, ela vai aumentar o seu tamanho, aumentar a sua capacidade de distribuir panetones, biscoitos. A venda dela de 2012 foi de 1,5 bilhões. Em 2017 ela quer aumentar para 2,6 bilhões. É uma meta que ela tem. E o seu lucro do ano passado
foi 96,9 milhões e ela quer aumentar para 280 milhões. Ela quer triplicar o seu valor. Aqui temos recursos de terceiros, oneroso, não oneroso. Oneroso, pessoal, é tudo aquilo que implica gasto, despesa, que é incômodo, alguma coisa que é incômodo, que oprime, sufoca ou sobrecarrega. O oneroso é também um termo jurídico utilizado na classificação de contatos. A Thaís vai falar agora sobre financiamento da necessidade de capital de giro. Pessoal, aqui está um esquema, né, na necessidade de capital de giro. Então, vocês vão observar que está interligado, né? O capital circulante líquido, embaixo, empréstimos bancários, acordo a longo prazo, exigível a longo prazo, capital de giro, patrimônio líquido. O que a gente pode observar? Que hoje a empresa ela não tem que administrar só o seu ativo. Ao contrário, o bom gestor ele tem que administrar também o seu passivo. Por quê? Porque ele tem que ter a visão de que o passivo é uma ferramenta que ele pode utilizar para quê? Para que a sua empresa ela seja mais competitiva no mercado. Então vamos supor que a empresa ela queira fazer uma expansão. O que ela vai fazer? Pelo que a gente está estudando aqui, pelo que nosso grupo defende. Ela pode utilizar os seus recursos próprios ali, seu próprio caixa, para financiar isso e para expandir em outras coisas e pegar o dinheiro, sim, de uma instituição financeira com uma taxa de juros menor para que ela faça essa ampliação e pague a longo prazo. Então, é tudo uma forma de estratégia, tá? A empresa ela pode fazer isso, sim. Pode fazer. O ciclo financeiro. Através do ciclo financeiro, consegue determinar o período na reavaliação dos ativos e a necessidade de financiamento do ciclo produtivo da empresa. É isso que eu disse. Então, a empresa ela pode utilizar esse ciclo, sim, tá? Para financiamentos de futuros aí, tá bom? O ciclo financeiro é composto pelo prazo médio de pagamentos, pelo prazo médio de recebimentos, pelo prazo médio de rotação e estoque. Aí eu vou falar um pouquinho da necessidade de capital de giro. Nessa necessidade de capital de giro, é fundamental para a análise da empresa, bem como para a estratégia de financiamentos e crescimentos lucrativos, a diferença entre produtos, ativo circulante operacional e financiamentos, passivo circulante operacional. Representa as necessidades do capital para financiar o giro da empresa. Então, como o professor já falou em outras aulas, né, o JAD, usar o exemplo que ele disse aí, o JAD, ele provavelmente tem um passivo aí grande, tá? Por quê? Porque ele quer ser competitivo no mercado. Então, não adianta ele ficar só ali, né, recebo e pago, comprar o dinheiro dele. Ele vai investir, ele vai utilizar dinheiro de terceiro, sim, para que ele seja mais competitivo, tá? Então, um exemplo bem claro aí que o professor já utilizou. Falar um pouco de grau de alavancagem financeira. A alavancagem financeira diz respeito ao uso de recursos de terceiros para financiar as atividades da empresa. No Brasil, o endividamento geral das empresas é relativamente baixo, se comparando com os índices internacionais. No Brasil, isso tem ocorrido não apenas por causa da política de juros altos e do risco financeiro, mas basicamente pela oferta limitada de recursos por parte das instituições financeiras, principalmente as de linhas de longo prazo destinadas a investimentos. Grau de alavancagem financeira. Aqui, pessoal, temos um gráfico onde que o Brasil, se eu não me engano, o endividamento dele é de 42,5%. É feita justamente analisando os aspectos da alavancagem, bem como dos riscos envolvidos. O efeito da alavancagem pode ser benéfico ou não a uma empresa. Diz-se que a alavancagem é positiva ou favorável quando a taxa de retorno do investimento é maior que o custo do capital.
preço favorável, quando se está pagando o custo de capital superior ao retorno gerado pelo negócio. Já o de alavancagem financeira, uma empresa que tivesse a política de financiar suas atividades apenas com o capital próprio, apresentaria um retorno sobre o patrimônio líquido exatamente igual ao apurado pelo retorno dos ativos. E a razão entre esses dois indicadores seria igual a 1. Nesse caso, dizemos que a alavancagem é nula e a lucratividade da empresa não estaria sendo afetada pelo uso de capitais de terceiros. Daí o conceito de alavancagem ser útil na gestão dos negócios, no sentido de conseguir se alavancar ou aumentar a rentabilidade dos acionistas com entrada adicional de recursos de terceiros. O Elton agora vai falar sobre a estrutura do balanço patrimonial. Eu vou mostrar esse vídeo primeiro, depois eu volto no... Ele está embaixo, se você ver, eu já abri ele. Ele tem uma setinha embaixo que eu já exibi ele, viu? Ah, você tem que fechar. Botão direito, aí isso, aí ele lá embaixo, ó. Está aberto já, está vendo? Aí isso mesmo. Como a gente viu, você pode usar as... Sabe aquele projeto que você tem para fazer as coisas crescer, gerar empregos e melhorar a vida de muita gente? Aquele que você acredita, mas que não vai para frente por falta de financiamento. Bom, chegou a hora de tirar o seu projeto do papel. Há mais de 3 anos, o Estado de São Paulo lançou a própria agência de desenvolvimento que apoia as pequenas e médias empresas paulistas e agora o que se chama Desenvolve SP, Agência de Desenvolvimento Paulista. Sabe aquele projeto que você fez para fazer a sua empresa crescer, gerar empregos e melhorar a vida de muita gente? Aquele que você acredita, mas que vai na frente de falta de financiamento. Bom, chegou a hora de tirar o seu projeto do papel. Há mais de 3 anos, o Estado de São Paulo tem sua própria agência de desenvolvimento que apoia as pequenas e médias empresas paulistas e agora mudou de nome, que se chama Desenvolve SP, Agência de Desenvolvimento Paulista, com prazos e taxas muito mais atrativos do que os oferecidos pelo mercado. A Desenvolve SP é diferente do banco comum. Não é preciso abrir conta e não tem agências bancárias. Funciona como um banco de desenvolvimento que já ajudou mais de 700 empresas em todo o estado a tirarem seus projetos do papel. A Desenvolve SP nos ajudou bastante na ampliação dos nossos negócios, seja na ampliação da linha de produtos ou na ampliação de novos negócios, em parcerias com distribuidores. Nós conseguimos lançar uma série de novos produtos, novas mamadeiras, novas embalagens, novos kits e também fazer um trabalho de comercialização por meio dos empréstimos que foram fornecidos. Então, nós passamos a atender um público muito maior com a linha de produtos no ano feito. Como a gente viu, você pode usar as linhas de financiamento da Desenvolve SP para vários tipos de operações. A compra isolada de uma nova máquina ou a compra da máquina em conjunto com a ampliação de um galpão. Você pode abrir ou ampliar uma franquia, investir em projetos de inovação ou em projetos que impulsionam a exportação do seu produto. São inúmeras as possibilidades. Essa variedade de linhas de financiamento atende os diversos setores da economia paulista, desde a indústria, agronegócio, varejo e serviços, até a cadeia produtiva de petróleo e gás, fornecedores do Estado. Para a aquisição de máquinas e equipamentos, as taxas são a partir de 0,57% ao mês, mais precifique, com prazos de até 60 meses. A linha para projetos de investimento tem como objetivo permitir que a sua empresa aumente, modernize sua capacidade de produção e invista em novas tecnologias. Para projetos, a taxa é a partir de 0,57% ao mês, mais específico, e o prazo é ainda maior, até 120 meses. Seja como, sabendo reconhecer o momento certo e usando a linha certa, você pode crescer
melhorar a produtividade da sua empresa. Nós procuramos a Desenvolve SP em função de dar maior qualidade, maior produtividade no nosso processo de produção. Então, fizemos linhas de investimento, as linhas são bastante adequadas, né, para empresas que estão querendo fazer desenvolvimento, aprimorar sua tecnologia, né, taxas, prazos condizentes com a estrutura operacional. Para uma empresa ter sucesso, ela deve pensar no futuro. E o futuro depende de um planeta saudável. Para ajudar a sua empresa a ser sustentável, a Desenvolve SP oferece a linha Economia Verde, porque cuidar do meio ambiente é tarefa de todos. A linha Economia Verde tem taxas a partir de 0,41% ao mês, mais IPCFI, com prazo de até 120 meses. Veja como a Ecogen usou a linha Economia Verde para fazer a sua parte. Na verdade, a Ecogen é uma empresa que nasceu em 2003 pelo grupo British Gas para fomentar o uso do gás natural em São Paulo especificamente. Começamos a conversar com a agência, mostrando que os nossos projetos eram de eficiência energética, então era uma linha verde. Tivemos que mostrar, tivemos um laudo externo para provar que os nossos projetos realmente ajudavam o meio ambiente, que era uma linha verde, que você reduzia o impacto ambiental. A agência foi muito rápida e realmente conseguimos um financiamento de um curto prazo de tempo comparados a outras fontes de financiamento desse tipo no Brasil. Assim como os empresários do nosso estado, a Desenvolve SP também se moderniza a cada dia. Constantemente amplia as linhas de financiamento disponíveis. Alinhada com as políticas públicas do governo do estado, a Desenvolve SP opera com linhas de financiamento especiais para incentivo à inovação, infraestrutura hoteleira para a Copa do Mundo, desenvolvimento do Vale do Ribeira e renovação da frota de caminhões. Além de todas essas linhas de financiamento de capital próprio, a Desenvolve SP também opera com as linhas do BNDES. Outro diferencial facilitador da Desenvolve SP são os fundos garantidores de financiamento, que são os fundos de aval, desenvolvidos para ajudar as pequenas empresas que têm dificuldades para oferecer garantias. O governo de São Paulo tem o FDA, o Fundo de Aval do Governo do Estado de São Paulo, e o SEBRAE tem o FAM. Esses fundos facilitam o acesso ao crédito para empresas com faturamento de até 3,6 milhões de reais ao ano. E para as linhas do BNDES, você pode usar o FGI. A Desenvolve SP segue todas as regras do Banco Central, atua em todo o estado e as linhas estão disponíveis para as pequenas e médias empresas, com faturamento anual entre 360 mil e 300 milhões de reais. Para saber mais sobre as linhas de financiamento, procure a entidade empresarial a qual você é filiado, agende uma visita com os nossos gerentes ou acesse o site desenvolvesp.com.br. Em um ambiente absolutamente seguro, é possível simular uma operação e já saber os prazos e condições de financiamento, e até mesmo fazer o seu pedido na hora através da ferramenta Negócios Online. Depois você pode acompanhar passo a passo todas as etapas do financiamento. Chegou a hora de planejar o crescimento da sua empresa. O momento é esse. Não perca tempo. Desenvolve SP, Agência de Desenvolvimento Paulista, Governo do Estado de São Paulo. Chegou a hora de tirar o seu projeto do papel. Então, pessoal, tem esse slide aqui. Conheci de todo mundo já, mas a empresa que eu vou falar é essa aqui, ó. Dá para enxergar a coisa assim, pessoal? Tá. Essa empresa é uma empresa de criação de cana. Todo mundo foi para cana, que é a mesma coisa também. O pessoal vai lá, tomba a sua terra, aduba, faz de tudo. Vai lá, planta a cana, vai lá, colhe a cana, recolhe toda a cana, você não precisa fazer nada. Então todo mundo que tinha terra arrendada para eles, trabalhando com eles, foram saindo.
de quase 6 mil fornecedores, caiu para 2.500 fornecedores. Então, o que eles fizeram? Eles tinham uma regra de trabalho deles, nesse balanço patrimonial aqui que a gente pode ver. Aqui, ó, eles estavam com dinheiro muito alto. Aqui só para manter, e eles estavam perdendo fornecedores. Na década de 90 eles já tinham vendido quase tudo isso aqui, ó. Tinha vendido tudo aqui para tentar manter com esses fornecedores. Ou seja, eles foram comprando de fornecedores que começaram a cobrar preço mais caro e foram vendendo caminhão, vendendo casa. Tanto na cidade que eu morava, eles tinham acho que 182 residências. Acho que eu morei 13 anos numa casa de aviação. Meu pai aposentou lá, meu pai aposentou como chefe da manutenção lá, setor de secador. Minha mãe trabalhou lá, meu irmão trabalhou lá, eu prestei serviço lá, a família inteira trabalhou lá. Então o que eles fizeram? Eles foram procurar ajuda com essa Desenvolve SP, isso aí foi o contador da empresa que passou para mim, junto com o BNDES, mais o banco que eles trabalhavam, que na época era o Banco América do Sul, né, que hoje virou, acho que é Santander agora, e fizeram muito do investimento, para quê? Para comprar esses fornecedores, para eles mesmos são os fornecedores, eles contrataram mais gente, compraram terra, começaram a plantar amora, ergueram o barracão, eles mesmos começaram a criar uma cachaceira. Como que eles conseguiram dinheiro desse Desenvolve SP? Eles fazem fio de cera colorido. E para fazer o fio de cera colorido, tem que fazer um processo químico e trabalhar com molécula fluorescente. Então o que eles fizeram? Eles foram nesse Desenvolve SP, como era um projeto de ciência e tecnologia, eles conseguiram a liberação de dinheiro, porque no tingimento utilizava muita água, e essa água tinha que ser descartada. Podia ser tratada, mas não era uma água que podia ser utilizada, apenas em vaso sanitário, lavagem de piso e tal. Então eles foram, conseguiram dinheiro, compraram bastante terra, e eles mesmos acabaram sendo os próprios fornecedores deles. Além desses 2.500 fornecedores que eles têm hoje mais 600 fornecedores próprios, ou seja, 600 filiais, vou chamar de sítio, 600 sítios que produzem o bicho da seda para eles mesmos. Então, com esse empréstimo que eles fizeram aqui, dando isso aqui como garantia para o banco, eles fizeram empréstimo para manter o ativo deles aqui e eles mesmos se tornaram os próprios fornecedores deles. Ou seja, isso aí foi viável para eles nessa época aí. Hoje eles não são o maior do mundo, tem uma fábrica na China que já é maior que a fiação de seda, só que eles ainda têm a melhor qualidade de seda do mundo. E é a única no Brasil, a única fábrica de fiação de seda no Brasil. E através do passivo, com garantia no banco do patrimônio líquido, do capital social que eles já tinham, uma indústria SA, eles conseguiram fazer essa estratégia aqui, que no caso, nesse caso deu certo, que é o caso que a gente está abordando. Beleza, gente? Nosso trabalho é isso. E se alguém quiser saber mais informações sobre a indústria, é só acessar esse site aí, é www.bratac.com.br. Valeu, Theo.